Aí eu aqui de novo, dando continuidade, eu estava até rindo, porque naquele outro vídeo eu ainda botei assim, fiquem na paz do Senhor até o outro vídeo. Esse aqui é continuidade. Não reparem, isso aí é erro de gente nova filmando, né? Não sabe fazer as coisas, mas eu tô assim aprendendo com o Senhor, tá? No início vão acontecer esses erros assim, tchau, aí tô no outro vídeo, parte 2. Então vamos continuar em nome de Jesus, porque quem já assistiu a primeira parte é só dar continuidade, porque é a mesma classe, tá bom? Vamos lá então. Abomináveis. Abomináveis. Então, o que eu coloquei aqui? O que eu pesquisei? Os abomináveis a Deus são soberbos, injustos, desonestos, orgulhosos, cheios de si, desejosos de serem mais que os outros, inclusive passando por cima de do seu próximo para conseguir o que querem. Então aqui a gente está vendo um monte de palavras que se encaixam. A gente está vendo orgulho, a gente está vendo injustiça, a gente está vendo desonestos. Então, cada palavra dessa é abominável. Tudo isso que a gente faz é abominável aos olhos do Senhor. Mas aí e os outros pecados? Os outros pecados também, sendo que na Bíblia está tudo organizadinho. Então, cada pecado tem o seu significado para a gente entender aquilo que a gente está fazendo dentro daquele pecado que é abominável aos olhos do Senhor. Então, a gente não pode ser desonesto. Muitas das vezes, sem querer, a gente é desonesta com a pessoa. Então, a gente tem que se policiar nesses últimos dias. Acabou o tempo. Não há tempo de ficar assim, eu vou mudar. Ou então, eu nasci assim, eu vou continuar assim. E Deus me ama assim mesmo. Como eu ouço louvores dizendo que Deus me ama do jeito que eu sou. Não é assim, não é bem assim não, tá? Deus ama o pecador, mas não ama o quê? O pecado. Então, se o pecador continuar com o pecado, simplesmente ele vai para o inferno, com o pecado e tudo. Porque Deus está dando oportunidade, Ele está dizendo que Ele não aceita desonestidade e o crente continua desonesto, né, passando a perna nos outros, prometendo aquilo que não vai cumprir. Então, é abominável aos olhos do Senhor. Injusto. Agir com injustiça com o outro, sabendo que o outro está certo e a gente ainda continuar. Quando eu falar a gente é porque eu me enquadro nisso aí, tá? Eu não estou apontando o dedo para ninguém, como eu falei desde o início. Eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu simplesmente estou colocando aqui os pecados que estão escritos na Bíblia e que o Senhor mandou falar para nós, para a gente ter cuidado, né? Porque nós estamos juntos nisso tudo. Então a gente não pode agir com injustiça. A gente tem que se policiar nisso também. E a gente não aproveitar, usar as pessoas como escada para tentar subir, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja em qualquer lugar, ou na rua, ou até mesmo na casa do Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas, isso aí eu não me enquadro, porque eu não gosto de usar as pessoas como escada para poder subir. E eu sou muito usada para isso. Então, eu fico muito chateada quando eu vejo pessoa querendo passar por cima do outro para poder tomar o cargo da pessoa. E a gente tem que saber qual é o nosso chamado. Se você tem o chamado de trabalhar com as crianças, você não tem que se meter com aquele que tem o chamado de trabalhar com as senhoras, ou trabalhar com o coral, ou ser o pastor. Eu não tenho chamado para ser pastor, não queira passar à frente.
Então, isso é abominável aos olhos de Deus. E o Senhor só fica observando, observando. E se a gente não se arrepender e não pedir perdão com arrependimento e continuar com o pecado, a gente vai ficar. Então, vamos lá, em Provérbios 11 e versículo 20, para vocês verem que não é brincadeira. O que eu estou falando está na Bíblia. Vamos lá. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Então, ali está dizendo que o Senhor detesta, detestar é aquilo que a gente não consegue nem ficar perto, que a gente não consegue nem olhar, a gente não consegue nem respirar perto daquilo. Aquilo vai nas narinas do nosso Deus com cheiro de podre, de podre. Os nossos pecados cheiram a podre no nariz do nosso Deus. Então ele detesta isso aí, ele não consegue nem olhar para a gente. Se a gente tiver o coração perverso, ficar usando de perversidade com as pessoas. Mas aquele que tem o coração irrepreensível dá um prazer ao nosso Deus. Então está escrito aqui na palavra de Deus que ele inspirou Salomão na época para falar isso para a gente, para nos ensinar os provérbios. E temos também em Provérbios 16:5, que também complementa, é quase mais ou menos a mesma coisa, que está escrito assim: o Senhor detesta os orgulhosos, que estão naquela lista dos abomináveis, os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Qual é a punição? Aqueles que são orgulhosos de coração e não muda mesmo, não abre mão, serão punidos. Ah, eu não vou mudar porque Deus gosta de mim assim mesmo. Vai atrás, vai atrás. Eu também pensava nisso, eu pensava isso, mas agora eu não penso mais não. Então, vamos nos policiar para que a gente não tenha orgulho no nosso coração. Se a gente sentir que o inimigo está chegando com um sentimento contrário ao do Espírito Santo, vamos repreender na hora e pedir perdão ao Senhor, porque Ele vai ter prazer em nós. Tá? Agora temos em Lucas também, 16:15, que é no Novo Testamento, né? Para a gente não falar, só o antigo, não, tem em Lucas 16:15, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Vocês estão vendo que em todos, olha, deste lado do Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento, usa-se a palavra detestar, o verbo detestar. Então, as pessoas que acham que fica se justificando, não, eu fiz isso por causa daquilo. Deus não aceita a justificativa. Então aqui está dizendo que as pessoas que se justificam a si mesmo acham, eu não faço isso. Se sabe que faz, para que vai se enganar? É momento de conserto, não é se enganar. Então é detestável aos olhos do Senhor. Então não vamos querer ser detestáveis, vamos nos consertar em nome de Jesus, amados. Vamos juntos nos consertar. Então, agora vamos outro pecado, os fornicadores. Fornicadores, tá? Diante da Bíblia, fornicação é relação sexual fora do casamento. Pode referir-se a casais não casados que mantêm tais relações, ou ao sexo do namoro e do noivado. No outro vídeo que eu fiz sobre casamento, recasamento, divórcio, eu falei sobre namoro. Tá? Na Bíblia não fala sobre namoro, não fala sobre noivado, mas como as pessoas querem namorar, tem esse nome, namoro, então tem que ser em santidade, noivado em santidade. Então não tem sexo fora do casamento.
Hoje se ouve falar até crente fazendo união estável. Isso é de Satanás. Deus não colocou união estável na Bíblia, Ele colocou casamento. Se você não pode casar com a pessoa, então não case. Não é fazer união estável e depois ter relação e estar em fornicação. É a mesma coisa que a pessoa não fazer união estável, não estiver casada, estiver no namoro, é fornicação. Vai para o inferno, tá? Aqui está dizendo, e não sou eu não, vamos lá, 1 Coríntios 7, versículo 9, vamos lá. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Então é a Bíblia que está falando, não sou eu, a irmã Marilene que está falando. Se não consegue ficar, né? Se não consegue controlar, então deve casar. Por isso que eu falei no outro vídeo sobre o beijo de língua. Beijo de língua não é para solteiro, que enquadra o namoro e o noivado, é para casamento, porque beijo de língua é sexo com roupa. Então, arde em prazer. Então, não deve dar beijo de língua, isso faz arder em prazer. E isso aí é um prenúncio de um sexo. Então, tem que deixar para o casamento. É fornicação. Beijo de língua é fornicação. Se quiser dizer que é mentira, não é, tá? Porque a pessoa que debater e falar que isso daí não é fornicação, está querendo encobrir o seu erro. E de Deus ninguém esconde nada. Vamos lá, mais um pecado. Os injustos. Falei lá nos abomináveis, mas como na Bíblia está escrito separadamente, então nós vamos estudar separadamente, vamos dar mais ênfase a essa palavra, tá bom? Então, os injustos, segundo a Bíblia, os injustos são os quem comete injustiça ou não age corretamente diante de situações com imparcialidade, dando benefícios indevidos ou castigos desnecessários. Tudo aquilo que foge do padrão de justiça e equidade. Então, aquilo que foge da situação de imparcialidade. Você tem que ser imparcial, tá? Se você está ali sendo chamado para poder agir com justiça em relação a uma certa situação, você tem que ser imparcial. Você não tem que ficar dando razão a um ou a outro. Você tem que ouvir as duas partes para você analisar e pedir orientação a Deus e ver quem é que está com a razão. Para você não falar assim, eu vou dar razão a fulano porque eu gosto mais de fulano. Aí é quem está com a justiça mesmo, você não dá, né? Então, é você com outra pessoa também, é outra situação, você e outra pessoa. Se você vir que a pessoa está com a razão, ela está com a justiça. Então, tem que ser humilde o suficiente para entender e para aceitar. Isso aí é difícil, mas a gente tem que ser humilde o suficiente para aceitar que o outro que está com a justiça e que a gente está errado, né? Então, injustiça é erro, justiça é a verdade. Então, a gente tem que ser humilde bastante. Olha, irmão em Cristo, minha irmã, minha prima, meu tio, isso e aquilo. Meu filho, você está com a razão. Mesmo eu sendo autoridade sobre você, você está com a razão. Eu estou sendo injusta ou injusto com você. E isso agrada ao Senhor. Vamos ver a referência bíblica? Então, Deuteronômio 25, versículo 16. Vamos lá para ver o que está escrito nesse versículo. Pois o Senhor, seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente.
Então, aí, mais uma vez, a palavra detesta está entrando. Porque se ele abomina, ele detesta, ele não consegue ver injustiça. E a pessoa que comete injustiça e não para pensar e chega e resolve com Deus e com a pessoa, é abominável e vai para o inferno. Ah, você só fica falando do inferno. Mas ali está escrito a lista do que vai para o inferno. Então, cada um que eu falar, a gente vai para o inferno. Se a gente cometer o mesmo erro e não se consertar. Vamos lá para outro. Os devassos. Segundo a Bíblia, devassos são. Devassidão é sinônimo, é a mesma coisa que perversão. Pervertido, quando fala assim, você é pervertido, é porque você é um devasso, tá? Corromper a vida com coisas imorais, fazer imoralidade, qualquer tipo de imoralidade. Palavras de baixo nível, tá? Que chega para o outro e fica contando piadinha indecente, palavras indecentes, tá? Ações vergonhosas ou ainda trocar coisas valiosas por outras de pouco valor, como o caso de Esaú. Então, vamos lá. Por parte, vamos entender isso aí, tá? Devassos. A primeira parte está tratando de pessoas que são pervertidas. São pessoas que só gostam de falar besteira, de falar indecência, imoralidade, não respeita a presença de criança, por isso que as crianças hoje em dia estão imorais. As crianças estão em frente da televisão aprendendo imoralidades, tá? Estão aprendendo a ter sentimentos imorais cedos e estão perdendo a inocência diante de Deus. E na Bíblia está escrito sobre isso, mas eu estou pincelando, mas não vou falar sobre isso, o pecado da criança, porque ainda vai ter o vídeo que eu vou falar sobre a criança. Tá? Então, pessoa que não pode ver uma mulher, né? Uma mulher na rua que fica olhando o crente que gosta de ver a mulher que está com pouca roupa, né? Ela está errada? Está, mas aí você não tem que olhar. Ou então passa, ainda fica assim, assoviando, ainda falando palavras. Deus está vendo, nem adianta. Nem adianta depois ficar assim, fazer uma coisa premeditada, pede perdão, Deus perdoa e depois faz de novo. E aqui também está falando, trocar coisas valiosas por coisas de pouco valor, como Esaú. Por quê? Porque Esaú chegou com fome lá do campo, ao invés dele ir tomar um banho, né, e fazer uma coisa para ele comer, ou então vir lá e pegar uma fruta para poder comer, não, viu que o irmão estava, o que ele fez? Ele trocou algo valiosíssimo que é do primogênito, né? Que era do primogênito. Ele trocou a primogenitura por causa de um prato de comida, de guisado. Aí depois quis correr atrás do prejuízo. Ele passou as bênçãos para o irmão. Ele passou. Então, você chegar, né, você que eu falo, todos nós, a gente perder a salvação por causa de besteira. Por causa de besteira que a gente sabe que é abominável aos olhos do Senhor e a gente perder. Então, vamos lá. Hebreus 12:16. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Então, aquilo que ele fez, ele não falou assim, besteira, indecência, não falou nada isso com o irmão, mas aquilo Deus enquadrou como devasso. Porque aquilo ali foi a mesma coisa que ele chegasse em casa e falasse para o irmão dele, olha, eu vi uma mulher assim passando, isso e aquilo. O Senhor enquadrou a mesma coisa.
Ele pegou a primogenitura que o Senhor deu a ele por direito e ele trocou por um prato de lentilha como se a primogenitura fosse uma coisa que não tivesse importância. Ele estava esfregando na face de Deus: ah, não preciso disso não, eu sinto é fome, eu quero é comer, eu não preciso da sua primogenitura não. Então, o Senhor chamou como devassos. Então, tudo que troca, que é imoral, que mexe com a nossa moral, tá? Ah, quando a pessoa fala assim, você não tem moral para mim, igual o pai ou a mãe que faz coisa errada, não dá exemplo aos filhos e depois quer cobrar dos filhos. Filho, fala para o pai ou para a mãe, você não tem moral para poder me cobrar isso. Então, falta de moralidade. O pai está sendo devasso, né? E está querendo cobrar a moralidade do filho, coisa que ele não foi. Entendeu? Então, quem fizer isso e não se consertar, vai para o inferno. Os adúlteros. Falei muito disso no meu vídeo sobre casamento. Mas vamos falar isso aqui hoje novamente, que está na lista dos que não entrarão no reino dos céus. Diante da Bíblia, segundo a Bíblia, adúlteros. Adultério é falsificação, tá? Falsificação. Adulterar é mudar aquilo que é legítimo. É mudar aquilo que é legítimo. Então, o que acontece? Infidelidade. O casamento é legítimo por Deus. Ali na hora do casamento, a pessoa prometeu, na alegria, na tristeza, na doença e na saúde, isso, aquilo. Aí, o que o juiz de paz fala? Ou o pastor, ou o padre, até que a morte os separe. Então, não pode ter infidelidade, nem no casamento, nem no noivado, e nem no namoro. Se ali estão conversando, então não pode ter infidelidade. Se você sabe que você está conhecendo uma moça, ou a moça conhecendo um rapaz, para se casarem, então não pode ter mais olhos para outras pessoas, né? Então, traição, a mesma coisa. Olhar para uma pessoa que não é sua e cobiçá-la sexualmente também é adultério. Não precisa ir para a cama com a pessoa. Não precisa. Ah, mas eu só olhei, achei bonita. Já pecou, já adulterou, já mudou o seu coração, já tirou a santidade legítima e colocou outro sentimento falsificado, cobiça, desejo. Então, adulterar aquilo que está legítimo, se não se consertar antes de partir, vai para o inferno. Vamos lá? Mateus 5:28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já está fazendo o que com ela? Então não pode. Todo mundo sabe disso. Já está desejando, já está caindo em pecado. E vice-versa. Então a gente não pode adulterar. Nada. E isso vale também para quê? Para pirataria, tá? Pirataria. Quando a gente vai numa banca e compra um CD ou um DVD pirata, a gente está compactuando com aquele que está vendendo. Ah, mas não fui eu que tirei a cópia, mas comprou. Então, isso é adulterar. Pegou um CD legítimo e adulterou, fez uma cópia. E aí em diante, tudo que souber que a gente está mudando aquilo que é original, a gente vai, eu vou comprar um tênis, eu não posso comprar o tênis original, então eu vou ali e vou comprar a imitação, né? Ou então imitar. Não.
aquele que pega, eu estou vendo aquele lá original, vou fazer um igual. Né? Ainda bota o nome. Vamos lá. Agora, os efeminados e os sodomitas. Se vocês repararem, as duas palavras estão juntas. Efeminados e sodomitas. Por que sodomitas? Vamos lá no passado. Sodoma e Gomorra. Por que que até hoje, até as pessoas que não são cristãs falam, praticou o ato sodomita? Porque eles sabem, a verdade, que lá em Sodoma e Gomorra aconteceu isso e foi por causa disso que o Senhor, depois de mandar, tanto porque o Senhor não faz nada antes de avisar os seus servos, tá? Então o Senhor mandou avisar que as cidades se consertassem, ele não estava querendo destruir, ele não fez o homem para ele destruir à toa, ele sempre avisa antes, ele sempre dá sinais. Não quiseram até fazer o quê? Usar e abusar dos 2 anjos que foram lá na casa de Ló. Estavam querendo invadir, esses homens que estão aí são bonitos e nós queremos usá-los, né? Então, aquilo foi a gota d'água. Então, teve que botar Ló correndo com a família para poder Deus mandar fogo do céu e destruir. Então, aqui está dizendo, homens que se comportam como mulheres, tá? Efeminados. Homens que se comportam como mulheres. Se fossem mulheres, não precisava, já é fêmea mesmo. Agora é pegar o jeito de fêmea e botar no homem. Aqui está dizendo que não vai para o céu. Então não adianta falar que Deus é o Deus dos efeminados. Não é, tá? Ele não fez. Agora, não, ele é o Deus que ama os efeminados, mas ele não aceita o pecado que está cometendo, tá? Retificando o que eu estava falando. Por quê? Porque o efeminado, enquanto ele tiver vida, ele tem a chance de se consertar, de ser liberto e não ficar de fora e ir para o inferno, tá? Então aqui está dizendo, no modo de andar, no modo de vestir, isso e aquilo, até o homem que se veste de brincadeira de mulher está errado, a mulher e vice-versa, a mulher que se veste de homem, de brincadeira, está errado, tá? Mulher tem que se vestir de mulher e homem tem que se vestir de homem. E homossexualismo e práticas sexuais fora do padrão criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Então, se o homem fez o macho e a fêmea, ele fez o quê? O homem com a parte genital dele, diferente da mulher. Para quê? Para encaixar, tá? E da forma que ele mandou. Ele fez as genitálias para poder usar no ato sexual no casamento. Tanto é que usando direitinho faz filho. Usando o sexo anal não existe filho. E o ânus não foi feito para fazer sexo, foi feito para outra coisa, tá? Para a gente evacuar. Não foi feito para sexo. Então, isso aí é forma contrária. Isso é sodomita, sexo anal. Vai para o inferno, tá? Eu já vi pastor falando que na Bíblia não está escrito contra o sexo anal. Sodomia é o quê? Homem com homem é o quê? Eu já vi pastor falando que entre 4 paredes tudo vale. Em nome de Jesus, pastores, se consertam. Em nome de Jesus. Para poder ir para o céu. Não fala aquilo, não adultera a palavra da Bíblia. Porque tem muita gente indo para o inferno por ensinamentos errados. Em nome de Jesus. Tá? Então, a sodomia refere-se aos hábitos de Sodoma
e Gomorra, como eu já falei, né? Eu fui falando antes de ler aquilo que eu anotei. Então, vamos lá em Romanos, capítulo 1, versículos 26 até o 28. Vamos lá. 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Isso é vergonha para Deus. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Tá? Mulher com mulher ou mulher permitindo o marido fazer sodomia com ela, sexo anal. Tá? Ou sexo oral também. Isso aí é fora, é contrário à natureza. Tem pregadores falando que não está escrito isso na Bíblia. Boca é genitália? Boca é genitália? Até os dentistas, até os especialistas falam contra sexo oral. Porque como a boca não é feita para fazer sexo, traz problemas terríveis à boca da pessoa. Doenças e ainda leva para o inferno. Tá? Então, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, homossexualismo nunca foi de Deus. Nunca. Está aqui na relação de quem vai para o inferno. Está escrito com todas as letras, então não tem como a gente modificar. Tem outro também, outra referência bíblica que eu não vou ler agora porque é muita coisa. Mas se vocês quiserem anotar para estarem lendo depois, é em Levítico 20, versículos de 11 a 21. Tá? Que são 10 versículos, então leiam com calma, com carinho, com o Espírito Santo ali, dando orientação. Você também, que comete ato homossexual, que ensinaram para você que isso aí não tem nada a ver, tem a ver sim, é pecado de inferno. Nós amamos vocês, homossexuais. Nós amamos vocês. Amamos tanto que queremos que vocês se consertem iguais a gente para não irem para o inferno, tá? Então, agora vamos ver, estamos chegando à segunda parte, fechando a segunda parte, os ladrões e os roubadores. Ué, mas não é a mesma coisa não, irmã? Não, na Bíblia o Senhor faz a diferença entre os dois. Tá? Eu vou dizer a diferença entre os dois. Ai, bem, ainda bem, porque você falou ladrões e roubadores. Para mim é a mesma coisa. São os mesmos. Não, olha só. Há significado diferente entre eles, tá? Ladrões pegam algo que não é seu, com ou sem violência, tá? Eles roubam. Eles vão lá, tá? Ué, mas não é roubadores? Calma, tem uma pequena diferença, tá? Mas tudo é pecado, tudo vai para o inferno, tá? Eu só estou dizendo por quê? Porque na Bíblia está citando os dois nomes. Então, se a Bíblia está citando os dois nomes, a gente tem que entender os dois nomes para não ficar falando que a Bíblia foi escrita errada, né? Então, há significados. Ladrões pegam algo que não é seu com ou sem violência. Mete a mão naquilo que não é dele. Assaltante. Tá? Então, vamos para Judas, igual Judas. Judas era o tesoureiro dos discípulos, ali, o tesoureiro de Jesus, né? Então, Jesus colocou ele para ser tesoureiro. Isso aí eu estou estendendo aos tesoureiros das igrejas, tá? Porque tem tesoureiros morrendo sem salvação, por estar metendo a mão no que não é seu. O dinheiro da igreja é do Senhor.
Não é do pastor, não é do tesoureiro, é do Senhor, para ajudar os órfãos e as viúvas e pagar as contas da casa do Senhor. Que não haja mantimento, luz, tá? Material de limpeza, água, tudo isso para os servos do Senhor que vão lá para adorar o Senhor. Então, Judas era o tesoureiro, mas ele metia a mão no dinheiro de todos os outros que recebiam, ele pegava, né, metia a mão e tirava uma parte para ele. Vamos lá em Judas. Judas 12, João 12, eu estava falando em Judas, acabei falando em Judas, não. João, não é primeiro nem segundo João, tá? João 12, versículo 6. Vamos lá. Tá? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Então, se vocês lerem todo o capítulo 12, vocês vão ver. Porque eu falo os versículos que estão assim, para não ler aquilo tudo. Mas pega o texto todo, para poder entender. Aqui está dizendo, ele não falou isso. Quem? Judas. Judas falou alguma coisa que vocês vão ler antes, tá? Falou isso por se interessar, não por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, ele era responsável pela bolsa do dinheiro. Por quê? Porque Jesus, né, e os discípulos recebiam ofertas, porque eles eram, né, pregadores. Então, eles precisavam comprar comida, pagar alguma coisa, e Jesus andando para um lado e para o outro. Então, cada um tinha a sua missão. E ele passava a mão no dinheiro. Tanto é que no final das contas, o que ele fez? Vendeu, né? Vendeu Jesus por umas moedas de prata. Ao invés de ir lá e pedir perdão a Jesus para poder ir para o céu, foi e se matou. Aí foi para o inferno mesmo, infelizmente. Tá? E tem os roubadores. Roubadores são aqueles que retêm ou desviam algo indevidamente que está em suas mãos. Preste atenção. Ladrão pega aquilo que está na mão da outra pessoa. Aquilo que está na outra pessoa. E o roubador, ele faz o quê? Ele pega aquilo que está nas mãos dele, desvia, que também, né, enquadra com o que Judas fez. Ele pegou coisa dos outros, mas ele estava em posse com a bolsa. Então, ele pegou o que era dos outros e a bolsa estava com ele. Entendeu? Então, no caso de dízimos e ofertas, tá? Então, mas aí o que tem a ver? A gente vai lá dentro do cofre da igreja e pega? Não. Só de não dar está roubando. Está escrito na Bíblia. Malaquias 3:8. Tem um monte de gente aí pregando, falando que o dízimo não é do Senhor, que está só no Antigo Testamento. Então Deus muda de ideia de acordo com, né, com o tempo. Então Deus tinha que mandar fechar as igrejas, né? De jeito nenhum. Foi uma ordem dada, a ordem executada. Até a volta do Senhor Jesus. Malaquias 3:8. Vamos lá. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Como que a igreja vai se virar sem a gente manter a casa de Deus? Então, se vocês ouvirem pregações dizendo que dízimo não é de Deus, que é do Antigo Testamento, é pessoa que está
com a mente tomada, entendeu? Por outro espírito que não é o Espírito Santo de Deus, tá? E que estão usando versículos para poder sentar o pau nos pastores, porque Deus, a ordem dele tem que ser cumprida, tá? Se você sabe que a igreja é da prosperidade e que a igreja está pedindo coisa que não é o dízimo e nem a oferta ao Sadá, é aquilo que vem no seu coração. E se a igreja está colocando valor na oferta, não dê. Porque aqui o Senhor não está dizendo, está dizendo dízimo, tá? O dízimo quer dizer 10%. Agora, a oferta já é outra coisa. Então, a gente tem que dar o dízimo e tem que dar as ofertas. Tá bom? Ah, mas eu não tenho dinheiro, está desempregado? Aí não dê. Você não vai dar aquilo que você não tem. Mas se o Senhor abre a porta de um emprego para você, a única coisa que Ele pede, dos 100% que a gente recebe, é 10% e Ele deixa 90% na nossa mão para a gente poder administrar. E aquelas 90%, por causa daqueles 10% que a gente dá, Ele manda fazer prova dele, que aqueles 90% Ele vai multiplicar e não vai deixar faltar nada. Ele manda fazer prova. E por causa daqueles 10%, Ele vai repreender o devorador. Deus não é homem para que minta. Tá? Então, o homem que quer adulterar a palavra de Deus, que se segure, não se conserta com Deus, não. Tá? Para ver se não vai para o inferno. É ladrão. Quem não paga o dízimo é ladrão. Tá? E a Bíblia me dá respaldo para eu falar isso. E aqueles que patrão, né, que não paga devidamente, o funcionário está assim, olha, se matando para levantar o negócio dele, ele está assim, o negócio, né, os negócios, né? Então, ele, ao invés de dar uma gratificação para poder o funcionário ter mais assim alegria, ele está trabalhando, nossa, ele está vendo o que eu estou fazendo, ele está me abençoando, então eu vou abençoar, vou trabalhar, vou me esforçar mais. Não, e dá aquela miséria e embolsando. Isso também está nessa lista de ladrões e roubadores, pessoas que não pagam os impostos, está usando aquilo e não está pagando os impostos, né? Ah, não vou pagar o imposto à prefeitura, não. A prefeitura tem que botar. Não, mas na hora... Ah, não, mas o prefeito tem que fazer a rua, tem que botar água, isso, aquilo. Ah, não vou pagar imposto porque ele não está fazendo. O problema é dele com Deus. Você está fazendo a sua parte para ir para o céu. Mas sua rua está sem água, está sem esgoto, está sem isso e aquilo. Deus não vai cobrar de você, porque você já fez a sua parte, pagou o imposto. Tá? Gato. Ah, a luz está vindo muito cara. Deus vai me desculpar, vou pedir perdão a Deus e vou botar um gato. Gato quer dizer o que? Roubo. Está roubando uma coisa que não é sua. É gato de luz, é gato de água, pegando água clandestina e não pagando a conta de água. É internet, a gatonete, isso tudo. Isso tudo está na lista dos roubadores. A gente fazendo, a gente não vai para o céu, tá? Agora, os avarentos. Avarentos, na Bíblia, segundo a Bíblia está escrito, pessoas com apego excessivo ao dinheiro, pessoa que faz do dinheiro seu Deus, e tem um nome desse Deus, Mamon, tá? Mamon. E também amantes do seu próprio bem-estar, sem se importar com os outros. R$1 faz falta no bolso dele, mas no seu bolso não. Quando é para você dar o avarento, ele quer muito,
Mas na hora dele te dar, não, não tenho não. E quanto mais ele tem, mais ele quer. Mais ele tem, ele guarda e usa o dos outros. E tá ali. Ele come só angu para poder guardar o dinheiro. Não, eu tenho que guardar. Depois o dinheiro sai até da validade ou da mofo. Não, mas eu tenho que guardar. Ele passa por cima de todo mundo para ele ter o dinheiro. Ele não quer saber do bem-estar dos outros, não, só dele. Né? Então vamos ver na Bíblia que fala sobre a avareza. Um versículo. Filipenses, tem mais versículos, mas eu vou ler esse com vocês. Filipenses 2, versículo 4, tá? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, tá? R$1 é meu, é meu. É seu. Dá a César o que é de César. Está escrito na Bíblia. Então, se tem R$10, é do colega, é do colega. Você não vai pegar. Ah, você pegou emprestado? Ah, não vou pagar não. Poxa, você está fazendo questão de R$10? Ué, ele te emprestou. É dele. Na hora de pedir emprestado, não pediu? Então, quer dizer que para ele não faz falta. Para você faz, né? Então, o avarento não entra no céu. Então, se você precisa, o outro também precisa. Entendeu? Então, são pecados que levam a gente ao inferno. Vamos abrir os olhos, porque Deus nunca esteve de brincadeira. Ainda mais depois que Ele mandou o único filho dele para morrer na cruz, levar chicotadas, coroa de espinho, enterrada na cabeça e muito mais. E a gente continuar pecando, duvido agora mesmo que ele não aceita passar nada. Então vamos abrir os olhos, porque Satanás conhece a Bíblia de frente para trás e ele sabe todos os pecados que levam ao inferno e ele sabe quem ele tem direito a levar para morar com ele, tá? Estamos no tempo da graça, mas o tempo da graça não é fazer Deus de bobo, não. Ah, mas não estamos no tempo da graça? As pessoas estão fazendo o tempo da graça de gracinha, entendeu? Achando que Jesus é bobo, mas procurem entender o que quer dizer o tempo da graça. Não vou explicar nesse vídeo ainda não, tá?